Eu criei esse canal não para fazer tours tradicionais, falando aqui é o portão de Brandemburgo, lá atrás fica a Torre da TV, nem para dar dicas do que visitar em Berlim, já está cheio de canal fazendo isso, mas a ideia é caminhar e pensar sobre o que eu, como guia, escutei nos tours e o que eu reflito depois desses tours, a partir desses comentários e pensamentos. Mas nessa caminhada aqui eu vou fazer algo diferente, eu vou anunciar os lugares pelos quais eu estou passando, e como são espaços centrais na história moderna de Berlim e ligados ao tema da frieza, eu vou escrever na tela o nome dos lugares quando a gente for passando. E a gente está começando no Memorial do Holocausto, ou Memorial aos Judeus Europeus Assassinados, que eu me recuso a entrar e gravar lá dentro desse memorial e tentar simular a experiência de cruzar esse campo da alteridade, ou campo do outro, como Peter Eisman chamou a sua obra. Para usar o termo do Walter Benjamin, esse espaço tem uma aura que não pode ser arrancada e transportada pela tela para alguém que está no sofá ou embaixo das cobertas ou tomando água de coco na beira da praia. Da mesma forma, não dá para abarcar o nazismo num vídeo de 5 minutos, nem de 50 minutos. Tem gente que afirma que não dá nem para falar sobre uma situação limite radical como o nazismo usando uma linguagem convencional. Por isso que o Peter Eisman evitou pendurar e colocar qualquer tipo de símbolo, bandeira, placa com citação e abriu o sentido do memorial, inclusive para a possibilidade de não sentido. Aspas. O Holocausto é um horror sem sentido ou explicação. Fecha aspas. Isso nas palavras do filósofo Yeshayahu Leibovitz. Já Hannah Arendt, por cuja rua nós acabamos de passar, a Arendt falou num abismo aberto em 1945 e no fardo do nosso tempo, um fardo que exigia repensar a humanidade e a política depois do totalitarismo. Em 1951, ela publicou As Origens do Totalitarismo, 700 páginas em que ela analisa o fenômeno nazista e o stalinismo também, sem naturalizar, sem explicar esses fenômenos como se fossem lógicos, inevitáveis e necessários. Para Arendt, compreender não é naturalizar, muito menos justificar o acontecido. Ela queria compreender e, ao mesmo tempo, resistir, destruir ou evitar o ressurgimento do objeto que ela tentava compreender. E algo que Arendt não fez no livro foi buscar a causa do nazismo no Martinho Lutero ou na Inquisição ou na história alemã em geral. Arendt apresentou o domínio total, o governo pelo terror, como uma possibilidade humana moderna, a destruição da humanidade pela própria humanidade, usando recursos e técnicas contemporâneos que transcendiam a história da Alemanha. E aí eu lembro de um turista que me perguntou por que a Alemanha, no sentido de como a Alemanha pôde gerar o nazismo, e eu respondi, olha, vamos fazer um tour de 4 horas, eu vou te dar alguns elementos, o prussianismo, as questões de obediência, o nacionalismo militarizado, né, capacete, uniforme, arma na mão, ideias nacionais na cabeça, o ressentimento de uma sociedade de massa nos anos 1920, as crises do parlamento, as crises do modelo partidário, as hiperinflações, o apelo e a sedução das ideologias totalizantes, a força crescente do antissemitismo de tipo racista e assim por diante. E com esses elementos a gente pode tentar pensar e formular algumas respostas, mas eu me nego a reduzir essa discussão numa explicação só. E a Arendt, como uma pensadora preocupada com a liberdade, incluída a liberdade de entender, a liberdade do entendimento, ela evitava amarrar um povo ou uma cultura num conjunto de qualidades inatas, numa pré-determinação supostamente contida numa essência eterna e imutável, que aliás é a estratégia teórica do antissemitismo e do racismo de forma geral, quando diz que os judeus são todos assim, os alemães são todos assim, os negros são todos assim, os palestinos são todos assim.
Mas aí o interessante é que a Arendt, numa entrevista para o historiador e jornalista Joachim Fest, em 1964, a Arendt afirmou: eu não acredito em características nacionais, mas aí ela sugeriu como, abre aspas, tipicamente alemã, essa inabilidade de pensar no lugar do outro, esse tipo de estupidez que faz parecer que se está falando com uma parede, que não reage, que não presta atenção em você. E o segundo aspecto, aspas de novo, especificamente alemão, seria, aspas, a enlouquecida idealização da obediência, fecha aspas. E Arendt concluiu dizendo que até 14, 15 anos de idade se espera a obediência de uma criança, mas depois não mais. Tem um ponto importante aqui. Arendt não disse que todos os nazistas eram assim, estúpidos e indiferentes. Na mesma resposta, ela disse que o Hitler era um criminoso com instintos criminosos, e em Origens do Totalitarismo ela falou nos ideologizados, nos sádicos, nos aventureiros, nos conformistas, nos funcionários, nos burgueses, nos obedientes. Eu estou parafraseando aqui, mas a ideia de diferentes tipos sociológicos, nem todos eram iguais. E aí ela diz, nessa entrevista para o Fest, que na opinião dela o Hitler, com seus instintos brutais, não era tipicamente alemão. Quem se enquadrava nessa tipologia da estupidez era o Adolf Eichmann, oficial da SS, responsável pelo departamento 4B4 do Escritório de Segurança do Reich, que virou um criminoso sem motivos internos criminosos. Um operador da brutalidade sem uma psicologia interior brutal e violenta, na análise da Arendt. O Eichmann era responsável por planejar e executar deportações de comunidades judaicas a campos de extermínio, responsável por lidar com os conselhos e os líderes judeus em cidades ocupadas e em guetos, e também era responsável por burocratizar o processo todo com registros, documentos, usando o que filósofos chamariam de razão instrumental. Não uma razão moral ou crítica, mas uma razão operacional. E o Eichmann operava algo que ele não desejava intimamente, na perspectiva da Arendt. Ele não tinha desenhado o sistema, mas operava porque era o dever, porque a carreira dele o havia levado até ali e porque a fragmentação burocrática não exigia que ele sujasse as próprias mãos com a morte. E tudo isso era operado por um todo social coordenado, dentro de uma atmosfera totalista, protegida e amparada por uma ideologia que atravessava todos os níveis sociais, a política, o cinema, a vida privada, a sala de aula, as indústrias, as universidades, tudo e todos arrebatados nessa ideia e nessa missão racial que para muitos exigiria inclusive uma ideia de sacrifício, que desejada ou não deveria ser cumprida essa missão. O Himmler, no famoso discurso secreto aos SS em Poznan, na Polônia, em 1943, falou numa, abre aspas, decisão muito difícil, tarefa muito difícil, fecha aspas, que seria o extermínio, durante o qual os SS deveriam permanecer, abre aspas de novo, decentes, leais. Eles fariam o que fariam pela dedicação ao império e ao projeto racial. Então não é alguém matando porque quer matar uma pessoa determinada por um motivo específico, e aí nesse caso de um crime convencional tem uma ligação entre o assassino e o assassinado, mas era alguém operando uma parte de um maquinário que lá na ponta da linha produtiva ou destrutiva gerava uma massa de vítimas que o operador nem sabe quem são. Eram funcionários anônimos matando vítimas anônimas. O operador ajudava a assassinar um povo, um coletivo, e não um indivíduo específico com rosto e nome, seja porque ele tivesse interessado na morte dessa pessoa, seja por vingança contra essa pessoa particular e assim por diante. Ele nem sabe quem ele está matando, e ele nem vê o que ele está fazendo como um assassinato. Aliás, uma razão para os campos de extermínio, para as câmaras de gás, não era só a rapidez dita industrial e mecânica, mas a retirada do assassino da cena do assassinato. O Holocausto começou de forma mais sistemática em 1941, quando a União Soviética foi invadida pela Alemanha, e os SS e Einsatzgruppen
começaram a exterminar olhando diretamente para as vítimas, enfrentando pessoalmente as vítimas em valas coletivas, puxando o gatilho muitas vezes para matar uma mãe com um filho no colo, e muitos desses SS começaram a colapsar psiquicamente, bebendo, se dopando para fugir dos dramas de consciência, aliviar a consciência e conseguir dormir. E aí os nazistas se reúnem, começam a deliberar e criam um mecanismo e um método em que ninguém mata individualmente, que são os campos de extermínio. E nesses campos as próprias vítimas são usadas na operação. E os grandes nomes da operação, Hitler, Himmler, Eichmann, são operadores que não operam manualmente e diretamente esse sistema brutal e criminoso. E a Arendt percebe o perigo de funcionários que funcionam sem pensar, sem criticar aquilo que estão colocando em funcionamento. E aí você pega o Eichmann, que vendia óleo antes de entrar no partido nazista, era um vendedor e não um hooligan antissemita. Você pega o Eichmann e coloca ele numa função, e essa função pode ou não envolver o assassinato, e ele cumpre essa função desde que ele se sinta encaixado num contexto de hierarquia, ordem, com justificativas ideológicas e com o que psicólogos chamariam de sugestão social, comportamento dos outros, ou de quase todos os outros, né, numa mesma direção. Ordem dada, ordem cumprida. E o problema é que nem tinha ordem o tempo inteiro. Essa história de ordens faz parecer que tudo vinha por escrito ou que tinha um chicote pronto para castigar o desobediente, mas não é bem assim. O Ian Kershaw falou na iniciativa dos pequenos Hitler e Himmler, espalhados no sistema, muitas vezes tentando proativamente antecipar a vontade abstrata do movimento. E o Raoul Hilberg falou numa troca gradual de ordens escritas por ordens verbais e depois num contexto de improviso sem ordens explícitas. Ainda na discussão sobre cumprir ordens, tem estudos com exemplos de SS que se recusaram a participar de massacres e eles não foram necessariamente punidos, castigados, ou mesmo expulsos. O que tem é essa animalidade e brutalidade virando um imperativo categórico, um dever. Essa brutalidade começa a virar rotina, se dilui numa sensação de normalidade e é cumprida e performada em funções hiper divididas e fragmentadas. Eu não estou matando, eu estou só dirigindo o trem, eu não estou matando, eu estou só colando o pôster do movimento na parede, eu estou só cozinhando a comida para o meu marido, que é o gerente do campo. Então tem uma massa humana participando sem se sentir diretamente responsável pelo resultado do sistema que sustentam e ajudam a ativar. E nesse episódio tem um momento filosófico constrangedor quando o Eichmann, na sua defesa, diz que tinha o Immanuel Kant como um modelo intelectual, nesse quesito de dever imperativo. O modelo do Kant realmente tem um quê de prussiano por ser estruturado na obediência por parte das inclinações físicas, corporais, aos ditames da razão, né? A razão submete as inclinações, mas essa é uma obediência à razão e não a um líder ou a um movimento político. E é uma razão que testa a si própria com um teste de universalidade, haja de tal forma que o princípio da sua ação seja universalizável, válido para todo mundo. Estou parafraseando aqui. Ou seja, haja com base numa ideia de reciprocidade. Se o princípio do extermínio fosse universalizável, significaria que todos os povos deveriam se matar mutuamente ou poderiam se matar mutuamente. Quem mata, mata a si próprio, nos termos do Kant. E o nazismo do Eichmann, dito de outra forma, era um movimento absolutamente particularista, voltado apenas para si mesmo, completamente anti-universal, anti-kantiano, nesse sentido.
O que é a burocracia? É o governo dos funcionários impessoais aplicando aquilo que foi instituído. É o sistema anônimo, mecânico de procedimentos e normas dadas aos burocratas. Tem que deportar estrangeiro ilegal. Tem que cobrar a dívida do desempregado. Tem que aplicar multa a quem protestou contra a crise climática. O burocrata não debate a essência dessas normas, mas aplica a norma à realidade. Idealmente, numa democracia, tem debate, a legitimação de normas por meio do debate, legitimação das leis que vão ser aplicadas pelos burocratas. Mas a história está cheia de exemplos de leis e instituições desumanas, geradas inclusive dentro de democracias. E se tem lei, justa ou não, no contexto moderno, vai ter um burocrata e uma burocracia aplicando a lei. E o burocrata tem uma vantagem em relação ao soldado que está lá no front. Ele não vê as consequências do que ele está operando. O Adolf Eichmann vomitou quando viu pela primeira vez um extermínio numa van com uso de gás carbônico, mas a função do Eichmann não era ficar ali supervisionando o extermínio, era preparar as condições externas e anteriores aos campos para que o extermínio fosse possível. Isso ajudou o Eichmann a ajustar a consciência dele dentro do funcionamento e dentro da moral totalitária. A burocracia é o governo de ninguém, na definição da Hannah Arendt, que é algo perigosíssimo, porque não tem ninguém para reclamar, não tem com quem falar, não tem como parar, porque quem atua é um organismo coletivo gigantesco. E mesmo que alguém assassine um Heydrich, um Eichmann, a coisa vai continuar sendo operada pelos milhares de mini Hitler, mini Heydrich, mini Eichmann, mini Himmler, na expressão do Ian Kershaw. E eu vou terminar essa caminhada aqui, que está longe de concluir esse assunto, essa discussão, mas eu vou terminar a caminhada na Topografia do Terror, que é um centro de documentação sobre o nazismo construído onde ficava a sede da Gestapo, da SS e do escritório de segurança do Reich. A sede do terror, um terror administrado por assassinos de escritório, muitos deles frios, indiferentes, mas eficientes e eficazes dentro de suas funções. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima caminhada.